Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar Campus Sorocaba. Voz de Daniele Xavier Ferreira Giordano. Título: Para uma formação de professores construída dentro da profissão. Escrito por Antônio Novoa, Universidade de Lisboa, em Portugal. Resumo. O artigo começa por verificar a existência de um certo consenso discursivo quanto aos princípios a adotar na formação de professores. Todavia, segundo o autor, estes princípios raramente se concretizam nos programas de formação de professores. Por quê? A resposta encontra-se no fato de que a formação de professores está muito afastada da profissão docente, das suas rotinas e culturas profissionais. Por isso, o autor parte da identificação de algumas características do bom professor para argumentar em favor de uma formação de professores construída dentro da profissão. No seu artigo, avança 5 propostas de trabalho que devem inspirar os programas de formação de professores. Assumir uma forte componente prática, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho escolar. Passar para dentro da profissão, baseando-se na aquisição de uma cultura profissional e concedendo aos professores mais experientes um papel central na formação dos mais jovens. Dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de relação e de comunicação que define o tato pedagógico. Valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos educativos de escola. Caracterizar-se por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação profissional no espaço público da educação. Baseando a sua reflexão numa formação em 3 etapas dos professores do ensino secundário, licenciatura numa disciplina, mestrado em ensino, indução profissional, o autor considera que as suas propostas devem orientar o mestrado em ensino e a indução profissional, articulando-se ainda com os processos de formação contínua. Palavras-chave: coletivo docente, comunidades de prática, cultura profissional docente, equipes pedagógicas, espaço público da educação, formação de professores, indução profissional, mestrado em ensino, tato pedagógico. Introdução. A educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso de discursos, redundantes e repetitivos, que se traduz numa pobreza de práticas. Há momentos em que parece que todos dizemos o mesmo, como se as palavras ganhassem vida própria e se desligassem da realidade das coisas. As organizações internacionais e as redes que hoje nos mantêm permanentemente ligados contribuem para esta vulgata que tende a vendar mais do que a desvendar. O campo da formação de professores está particularmente exposto a este efeito discursivo, que é também um efeito de moda. E a moda é, como todos sabemos, a pior maneira de enfrentar os debates educativos. Os textos, as recomendações, os artigos e as teses
sucedem-se a um ritmo alucinante, repetindo os mesmos conceitos, as mesmas ideias, as mesmas propostas. É difícil não sermos contaminados por este discurso gasoso, que ocupa todo o espaço e que dificulta a emergência de modos alternativos de pensar e de agir. Novoa e de John Lambert, 2003. Mas é preciso fazer um esforço para manter a lucidez e, sobretudo, para construir propostas educativas que nos façam sair deste círculo vicioso e nos ajudem a definir o futuro da formação de professores. O meu ensaio constrói-se em torno de um argumento muito simples: a necessidade de uma formação de professores construída dentro da profissão. Procurarei iluminar 5 faces desta problemática a partir de palavras que são também propostas de ação: práticas, profissão, pessoa, partilha, público. O ensaio tem como pano de fundo a convicção de que estamos a assistir, neste início do século XXI, a um regresso dos professores ao centro das preocupações educativas. Os anos 70 foram marcados pela racionalização do ensino, a pedagogia por objetivos, a planificação. Os anos 80 pelas reformas educativas e pela atenção às questões do currículo. Os anos 90 pela organização, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino. Agora parece ter voltado o tempo dos professores. E, num tempo assim, talvez valha a pena regressar a uma pergunta que deixamos de fazer há muitos anos: o que é um bom professor? O que é um bom professor? Sabemos todos que é impossível definir o bom professor a não ser através dessas listas intermináveis de competências, cuja simples enumeração se torna insuportável. Mas é possível, talvez, esboçar alguns apontamentos simples, sugerindo disposições que caracterizam o trabalho docente nas sociedades contemporâneas. Reconheço que o conceito de disposição levanta algumas dificuldades. Limito-me a assinalar brevemente as razões por que a ele recorro em vez de competências. Durante muito tempo, procuraram-se os atributos ou as características que definiam um bom professor. Esta abordagem conduziu, já na segunda metade do século XX, à consolidação de uma trilogia que teve grande sucesso: saber, conhecimentos; saber fazer, capacidades; e saber ser, atitudes. Nos anos 90, foi se impondo um outro conceito: competências, que assumiu um papel importante na reflexão teórica e, sobretudo, nas reformas educativas. Todavia, apesar de inúmeras reelaborações, nunca conseguiu libertar-se das suas origens comportamentalistas e de leituras de cariz técnico e instrumental. Não espanta, por isso, que se tenha adaptado tão bem as políticas da qualificação dos recursos humanos, da empregabilidade e da formação ao longo da vida, adquirindo uma grande visibilidade nos textos das organizações internacionais, em particular da União Europeia. Ao sugerir um novo conceito, disposição, pretendo romper com um debate sobre as competências que me parece saturado. Adepto um conceito mais líquido e menos sólido, que pretende olhar preferencialmente para a ligação entre as dimensões pessoais e profissionais na produção identitária dos professores. Coloco, assim, a tônica numa predisposição que não é natural, mas construída na definição pública de uma posição com forte sentido cultural, numa profissionalidade docente que não pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do professor. O conhecimento, aligeiro as palavras do filósofo francês Alain, dizem-me que, para instruir, é necessário conhecer aqueles que me instruem. Talvez, mas bem mais importante
é, sem dúvida, conhecer bem aquilo que se ensina. 1986, página 55. Alan tinha razão. O trabalho do professor consiste na construção de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem, como escreveu Gaston Bachelard em 1934. É preciso substituir o aborrecimento de viver pela alegria de pensar. Gil, 1993. E ninguém pensa no vazio, mas antes na aquisição e na compreensão do conhecimento. A cultura profissional. Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. O registro das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão. O tato pedagógico. Quantos livros se gastaram para tentar aprender este conceito tão difícil de definir? Nele cabe essa capacidade de relação e de comunicação sem a qual não se cumpre o ato de educar. E também essa serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito, conquistando os alunos para o trabalho escolar. Saber conduzir alguém para outra margem, o conhecimento, não está ao alcance de todos. No ensino, as dimensões profissionais cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as dimensões pessoais. O trabalho em equipe. Os novos modos de profissionalidade docente implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em equipe, da intervenção conjunta nos projetos educativos de escola. O exercício profissional organiza-se cada vez mais em torno de comunidades de prática no interior de cada escola, mas também no contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para além das fronteiras organizacionais. O compromisso social. Podemos chamar-lhe diferentes nomes, mas todos convergem no sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da diversidade cultural. Educar é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que tantas vezes lhe foram traçadas como destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade. Hoje, a realidade da escola obriga-nos a ir além da escola, comunicar com o público, intervir no espaço público da educação faz parte do ethos profissional docente. Aqui ficam 5 disposições que são essenciais à definição dos professores nos dias de hoje. Elas servem-nos de pretexto para a elaboração das propostas seguintes sobre a formação de professores. São propostas genéricas que, devidamente contextualizadas, podem inspirar uma renovação dos programas e das práticas de formação. É escusado dizer que, sobretudo no caso da formação de professores do ensino secundário, o domínio científico de uma determinada área do conhecimento é absolutamente imprescindível. Sem esse conhecimento, tudo o resto é irrisório. Parto do pressuposto que, na atual configuração das políticas europeias, se define o mestrado como grau acadêmico para a entrada na profissão docente. Os candidatos ao professorado terão, assim, de percorrer 3 momentos de formação: a licenciatura numa determinada disciplina científica, o mestrado em ensino, com um forte referencial didático, pedagógico e profissional, um período probatório de indução profissional. As propostas seguintes incidem apenas, como é evidente, sobre o segundo e o terceiro momentos do percurso de formação como professor. Proposta 1. Práticas. A formação de professores deve assumir uma forte componente prática, centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho escolar. O debate educativo esteve marcado durante muito tempo pela dicotomia teoria-prática. É certo que, logo no final do século XIX, Henry Marion afirma que,
De entre todas as ciências práticas, a ciência política é a mais próxima da pedagogia, uma vez que tem como objetivo a ação e não o saber. 1887, página 2238. E alguns anos mais tarde, em 1902, Émile Durkheim avança mesmo o conceito de teoria prática para tentar escapar a uma inútil dicotomia. 1993, página 80. Mas a verdade é que não houve uma reflexão que permitisse transformar a prática em conhecimento. E a formação de professores continuou a ser dominada mais por referências externas do que por referências internas ao trabalho docente. Impõe inverter esta longa tradição e instituir as práticas profissionais como lugar de reflexão e de formação. Não se trata de adotar uma qualquer deriva praticista e muito menos de acolher as tendências anti-intelectuais na formação de professores. Novo, 2008. Trata-se sim de abandonar a ideia de que a profissão docente se define primordialmente pela capacidade de transmitir um determinado saber. É esta concepção que tem levado às intermináveis discussões entre republicanos que apenas se interessariam pelos conteúdos científicos e pedagogos que colocariam os métodos de ensino acima de tudo o resto. Não. O que caracteriza a profissão docente é um lugar outro, um terceiro lugar, no qual as práticas são investidas do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um conhecimento profissional docente. Como escreve David Labaree, 2000, as práticas docentes são extremamente difíceis e complexas, mas, por vezes, alimenta-se publicamente a ideia de que ensinar é muito simples, contribuindo assim para um desprestígio da profissão. A este propósito, a comparação com a formação dos médicos, que vem desde a origem das primeiras escolas normais no século XIX, continua a revelar-se fértil. Inspirado por um texto de Lee Schumann, And a Modest Proposal, tive a oportunidade recentemente de acompanhar um grupo de estudantes e professores de medicina num hospital universitário. Do que pude observar, quero chamar a atenção para 4 aspectos. 1. O modo como a formação se realiza a partir da observação do estudo e da análise de cada caso. 2. A identificação de aspectos a necessitarem de aprofundamentos teóricos, designadamente quanto à possibilidade de distintas abordagens de uma mesma situação. 3. A existência de uma reflexão conjunta, sem confundir os papéis de cada um, chefe de equipe, médicos, internos, estagiários, etc., mas procurando mobilizar um conhecimento pertinente. 4. A preocupação com questões relacionadas com o funcionamento dos serviços hospitalares e a necessidade de introduzir melhorias de diversa ordem. Estamos perante um modelo que pode servir de inspiração para a formação de professores. Os 4 aspectos acima mencionados encerram 4 lições importantes. Em primeiro lugar, a referência sistemática a casos concretos e o desejo de encontrar soluções que permitam resolvê-los. Estes casos são práticos, mas só podem ser resolvidos através de uma análise que, partindo deles, mobiliza conhecimentos teóricos. A formação de professores ganharia muito se se organizasse preferentemente em torno de situações concretas, de insucesso escolar, de problemas escolares ou de programas de ação educativa. E se inspirasse junto dos futuros professores a mesma obstinação e persistência que os médicos revelam na procura das melhores soluções para cada caso. Em segundo lugar, a importância de um conhecimento que vai além da teoria e da prática e que reflete sobre o processo histórico da sua constituição, as explicações que prevaleceram e as que foram abandonadas, o papel de certos indivíduos e de certo contexto, as dúvidas que persistem, as hipóteses alternativas, etc.
Como escreve Lee Schumann, 1986, num texto seminal: para ser professor, não basta dominar um determinado conhecimento, é preciso compreendê-lo em todas as suas dimensões. Em terceiro lugar, a procura de um conhecimento pertinente, que não é uma mera aplicação prática de uma qualquer teoria, mas que exige sempre um esforço de reelaboração. Estamos no âmago do trabalho do professor. Nos últimos 20 anos, vulgarizou-se o conceito de transposição didática, trabalhado por Yves Chevallard, 1985, para explicar a ação docente. Posteriormente, Philippe Pernaut, 1998, avançou o conceito de transposição pragmática para sublinhar a importância da mobilização prática dos saberes em situações inesperadas e imprevisíveis. Pessoalmente, prefiro falar em transformação deliberativa, na medida em que o trabalho docente não se traduz numa mera transposição, pois supõe uma transformação dos saberes e obriga a uma deliberação, isto é, a uma resposta a dilemas pessoais, sociais e culturais. Em quarto lugar, a importância de conceber a formação de professores num contexto de responsabilidade profissional, sugerindo uma atenção constante à necessidade de mudanças nas rotinas de trabalho, pessoais, coletivas ou organizacionais. A inovação é um elemento central do próprio processo de formação. Proposta 2. Profissão. A formação de professores deve passar para dentro da profissão, isto é, deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores mais experientes um papel central na formação dos mais jovens. Esta segunda proposta é a que melhor ilustra o conjunto dos argumentos que procuro desenvolver neste ensaio. Ela poderia estar escrita de outro modo: devolver a formação de professores aos professores. A frase pressupõe que os professores terão sido afastados dos programas de formação, e de fato assim é. Os médicos, os engenheiros ou os arquitetos têm um papel dominante na formação dos seus futuros colegas. O mesmo não se passa com os professores. Se é natural que assim seja no que diz respeito ao primeiro momento da formação dos professores do ensino secundário, licenciatura, nada justifica o papel marginal que desempenham no segundo momento, mestrado, e até, por vezes, no terceiro, indução profissional. Na verdade, houve vários grupos que, progressivamente, foram assumindo uma responsabilidade cada vez maior na formação dos professores e na regulação da profissão docente, relegando os próprios professores para um papel secundário. Estou a referir-me a um conjunto vasto e heterogêneo de especialistas que ocupam lugares de destaque nos departamentos universitários de educação, ou ciências da educação, e nas entidades oficiais ou paraoficiais responsáveis pela política educativa. No primeiro caso, a expansão da comunidade de formadores de professores teve efeitos muito positivos, sobretudo no que diz respeito à proximidade com a investigação e ao rigor científico, mas acentuou, claro está, a tendência para valorizar o papel dos cientistas da educação ou dos especialistas pedagógicos e do seu conhecimento teórico ou metodológico em detrimento dos professores e do seu conhecimento prático. É inegável que a investigação científica em educação tem uma missão indispensável a cumprir, mas a formação de um professor encerra uma complexidade que só se obtém a partir da integração numa cultura profissional. No segundo caso, verifica-se um desenvolvimento sem precedentes de uma série de especialistas e de entidades de acreditação e de avaliação que definem os currículos da formação de professores, o modo de entrada na profissão, as regras do período probatório e o juízo sobre os desempenhos profissionais. Estes especialistas são fortemente influenciados pelas organizações internacionais,
União Europeia, OCDE, etc., e tendem a ocupar um espaço que deveria ser da responsabilidade dos professores mais experientes. O contributo desses dois grupos é essencial para a formação de professores, mas não é possível escrever textos atrás de textos sobre a praxis e o practicum, sobre a phronesis e a prudência, como referências do saber docente sobre os professores reflexivos, se não concretizarmos uma maior presença da profissão na formação. Birmingham, 2004. Por isso, insisto na necessidade de devolver a formação de professores aos professores, porque o reforço de processos de formação baseados na investigação só faz sentido se eles forem construídos dentro da profissão. Enquanto forem apenas injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior do campo profissional docente. Um momento particularmente sensível na formação de professores é a fase de indução profissional, isto é, os primeiros anos de exercício docente. Grande parte da nossa vida profissional joga-se nestes anos iniciais e na forma como nos integramos na escola e no professorado. Neste sentido, este momento deve ser organizado como parte integrante do programa de formação em articulação com a licenciatura e o mestrado. Nestes anos em que transitamos de aluno para professor, é fundamental consolidar as bases de uma formação que tenha como referência lógicas de acompanhamento, de formação em situação, de análise da prática e de integração na cultura profissional docente. Proposta 3. Pessoa. A formação de professores deve dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de relação e de comunicação que define o tato pedagógico. Ao longo dos últimos anos, temos dito e repetido que o professor é a pessoa e que a pessoa é o professor, que é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais, que ensinamos aquilo que somos e que naquilo que somos se encontra muito daquilo que ensinamos. Que importa, por isso, que os professores se preparem para um trabalho sobre si próprios, para um trabalho de autorreflexão e de autoanálise. Temos caminhado no sentido de uma melhor compreensão do ensino como profissão do humano e do relacional. As dificuldades levantadas pelos novos alunos, por aqueles que não querem aprender, por aqueles que trazem novas realidades sociais e culturais para dentro da escola, chamam a atenção para a dimensão humana e relacional do ensino, para esse corpo a corpo diário a que os professores estão obrigados. Ora, esta relação, a qualidade desta relação, exige que os professores sejam pessoas inteiras. Não se trata de regressar a uma visão romântica do professorado, a conceitos vocacionais ou missionários. Trata-se, sim, de reconhecer que a necessária tecnicidade e cientificidade do trabalho docente não esgotam todo o ser professor e que é fundamental reforçar a pessoa professor e o professor pessoa. Estamos no limiar de uma proposta com enormes consequências para a formação de professores que constrói uma teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade. Assim sendo, é importante estimular, junto dos futuros professores e nos primeiros anos de exercício profissional, práticas de autoformação, momentos que permitam a construção de narrativas sobre as suas próprias histórias de vida pessoal e profissional. Refiro-me à necessidade de elaborar um conhecimento pessoal, um autoconhecimento, no interior do conhecimento profissional e de capturar o sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica. Toca-se aqui em qualquer coisa de indefinível, mas que está no cerne da identidade profissional docente. O registro escrito
tanto das vivências pessoais como das práticas profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior consciência do seu trabalho e da sua identidade como professor. A formação deve contribuir para criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão, que são essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas e que se define, inevitavelmente, a partir de referências pessoais. Proposta 4. Partilha. A formação de professores deve valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos educativos de escola. A emergência do professor coletivo, do professor como coletivo, é uma das principais realidades do início do século XXI. Já se tinha assistido a este fenômeno noutras profissões, por exemplo, na saúde, na engenharia ou na advocacia, mas no ensino, apesar da existência de algumas práticas colaborativas, não se tinha verificado ainda a consolidação de um verdadeiro ator coletivo no plano profissional. Hoje, a complexidade do trabalho escolar reclama um aprofundamento das equipes pedagógicas. A competência coletiva é mais do que o somatório das competências individuais. Estamos a falar da necessidade de um tecido profissional enriquecido, da necessidade de integrar na cultura docente um conjunto de modos coletivos de produção e de regulação do trabalho. Seria demasiado longo percorrer agora todas as implicações do que acabo de afirmar para a formação de professores. Retenho apenas 2 aspectos. Em primeiro lugar, a ideia da escola como lugar da formação dos professores, como espaço da análise partilhada das práticas, enquanto rotina sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho docente. O objetivo é transformar a experiência coletiva em conhecimento profissional e ligar a formação de professores ao desenvolvimento de projetos educativos nas escolas. Em segundo lugar, a ideia da docência como coletivo, não só no plano do conhecimento, mas também no plano da ética. Não há respostas feitas para o conjunto de dilemas que os professores são chamados a resolver numa escola marcada pela diferença cultural e pelo conflito de valores. Por isso, é tão importante assumir uma ética profissional que se constrói no diálogo com os outros colegas. A colegialidade, a partilha e as culturas colaborativas não se impõem por via administrativa ou por decisão superior. A formação de professores é essencial para consolidar parcerias no interior e no exterior do mundo profissional. Hoje, num tempo tão carregado de referências ao trabalho cooperativo dos professores, é surpreendente a fragilidade dos movimentos pedagógicos que, ao longo do século XX, desempenharam um papel central na inovação educacional. Estes movimentos, tantas vezes baseados em redes informais e associativas, são espaços insubstituíveis no desenvolvimento profissional dos professores. Pat Hutchins e Mary Taylor Huber têm razão quando referem à importância de reforçar as comunidades de prática, isto é, um espaço conceitual construído por grupos de educadores comprometidos com a pesquisa e a inovação, no qual se discutem ideias sobre o ensino e aprendizagem e se elaboram perspectivas comuns sobre os desafios da formação pessoal, profissional e cívica dos alunos. Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de prática, reforça-se um sentimento de pertença e de identidade profissional que é essencial para que os professores se apropriem dos processos de mudança e os transformem em práticas concretas de intervenção. É esta reflexão coletiva que dá sentido ao desenvolvimento profissional dos professores. Para conseguir essa transformação de fundo na organização da profissão docente, é fundamental construir programas de formação coerentes. O diálogo profissional tem regras e procedimentos que devem ser adquiridos e exercitados nas escolas de formação e nos primeiros anos de exercício docente.
Sem isso, continuaremos a repetir intenções que dificilmente terão uma tradução concreta na vida dos professores e das escolas. Proposta 5. Público. A formação de professores deve estar marcada por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e a participação profissional no espaço público da educação. As escolas são lugares da relação e da comunicação, mas as escolas comunicam mal com o exterior. Os professores explicam mal o seu trabalho. As escolas resistem à avaliação e à prestação de contas sobre o seu trabalho. E, sobretudo, há uma ausência da voz dos professores nos debates públicos. É necessário aprender a comunicar com o público, a ter uma voz pública, a conquistar a sociedade para o trabalho educativo, comunicar para fora da escola. Será que a exposição pública vai contribuir para tornar os professores e as escolas mais vulneráveis? Talvez. Mas, paradoxalmente, esta vulnerabilidade é condição essencial da sua evolução e da sua transformação. A escola cresceu como palácio iluminado. Hoje é apenas um polo, sem dúvida muito importante, num conjunto de redes e de instituições que devem responsabilizar-se pela educação das crianças e pela formação dos jovens. Curiosamente, é este estatuto mais modesto que lhe permitirá readquirir uma credibilidade que foi perdendo. A contemporaneidade exige que tenhamos a capacidade de recontextualizar a escola no seu lugar próprio, valorizando aquilo que é especificamente escolar, deixando para outras instâncias atividades e responsabilidades que hoje lhes estão confiadas. É este o sentido daquilo que tenho designado por novo espaço público da educação, no qual se poderá celebrar um novo contrato entre os professores e a sociedade. Recorro a Hürgen e Habermas, 1989, e ao seu conceito de esfera pública de ação. Não basta atribuir responsabilidades às diversas entidades, é necessário que elas tenham uma palavra a dizer, que elas tenham capacidade de decisão sobre os assuntos educativos. A concretização dessa mudança exige uma grande capacidade de comunicação dos professores e um reforço de sua presença pública. Importa retomar uma tradição histórica das escolas de formação do início do século XX, que procuravam acentuar o papel social dos professores. Hoje, ainda que numa perspectiva diferente, é necessário reintroduzir essa dimensão nos programas de formação de professores. Nas sociedades contemporâneas, o prestígio de uma profissão mede-se, em grande parte, pela sua visibilidade social. No caso dos professores, estamos mesmo perante uma questão decisiva, pois a sobrevivência da profissão depende da qualidade do trabalho interno nas escolas, mas também da capacidade de intervenção do espaço público na educação. Se os programas de formação não compreenderem esta nova realidade da profissão docente, passarão ao lado de um dos principais desafios deste princípio do século XXI. Concluindo, de forma simples, procurei identificar 5 facetas que definem o bom professor: conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho em equipe e compromisso social. Admitindo que, pelo menos na Europa, nos encaminhamos para uma formação em 3 momentos, licenciatura, mestrado e indução profissional, estas propostas destinam-se a inspirar, sobretudo, os 2 últimos momentos. Elas sugerem uma organização integrada e coerente do mestrado, 2 anos, e da indução profissional, 2 a 3 anos. Faltaria ainda referir a importância de uma articulação com as dinâmicas de formação contínua, mas esse não era o tema deste artigo. No essencial, advogo uma formação de professores construída dentro da profissão, isto é, baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os professores mais experientes e reconhecidos. As 5 propostas que avancei, marcadas com a letra P, procuram valorizar a componente prática, a cultura profissional,
as dimensões pessoais, as lógicas coletivas e a presença pública dos professores. São princípios que já inspiram muitos programas de formação de professores. Infelizmente, nem sempre há uma divulgação destes programas, nem os meios que permitam difundi-los junto dos círculos educacionais e profissionais. Darlene Hammond, Chung e Fellow, 2002. Reconheço que nos faz falta dedicar mais tempo à comunicação e discussão dessas experiências concretas. Neste artigo, quis assinalar os princípios em que elas assentam. Num próximo ensaio, procurarei explicar de que modo eles se traduzem em dispositivos e programas concretos de formação de professores existentes em várias universidades de referência. Referências bibliográficas. Alain, 1986, Propos sur l'éducation, Paris, Quedrigi, Piv, Rimeral Edition, 1932. Birmingham, C. 2004. For Reasons, a Model for Pedagogical Reflection, Journal of Teacher Education, 55, 4,313-324. Chevalar, Y. 1985. La transposition didactique du savoir, savoir-non enseigné. Grenoble, Le Pensée Sauvage. Darlene Hammond, L. Chung, R. Fellow, F. 2002. Variation in Teacher Preparation, How do different varieties prepare teachers to teach? Journal of Teacher Education, 53, 4,286-302. Durkheim, E. 1993. Education and Sociologie, Paris, Quadrigi, Pif, quarta edição. Gil, D. 1993. Bachelard et la Culture Scientifique, Paris, Piv, 7-11. Habermas, J. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge Polity Press. Library, D. 2000. On the Nature of Teaching and Teacher Education, Difficult Practices that Look Easy. Journal of Teacher Education, 51, 3,228-233. Marion, H. 1887. Pédagogie, Anne Ferdinand Busson, com Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction Primaire. 2238-2240. Paris, Libre Recherche, Le Parti, tome 2. Nova A. 2008. And Intellectualism and Teacher Education in the 21st Century. Is there any way out? Zeitschrift for Pedagogics Historiography. Zurich, 14.2.101-102. Nova A. I. de Jan Lambert, W. 2003. Educating Europe, an Analysis of EU Education Policies, and D. Phillips High 8 Arts Camps. Implementing European Union Education and Training Policy. A comparative study of choice in 4 member states. 41-72. Durduke, Cloar, Academic Publishers. Perrenaud, P. 1998. La transposition didactique
à partir des pratiques de savoir en compétence. Review des sens de l'éducation, Montréal. 24.3,487-514. Schaumann, L. 1986. Knowledge Driven Teaching, Education, Researcher. 15.2.4-14. Touvet, A. 2006. La notion de savoir élémentaire locale, Juan, desde présenté à la Université de Juan. Fuentes electrónicas. Hutchins, P. Hightaller, Hubbard, M. Building the Teaching Commons. Recuperada el 23 de novembro de 2007. De www.carnegiefoundation.org. Schaumann, L. Excellence and a Modest Proposal. Recuperada em 17 de agosto de 2006. De www.carnegiefoundation.org. Direção de contato: Antônio Nova, Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Lisboa, Portugal. E-mail